retomando o debate, eu gostaria muito de escutar a Denise, que é presidente de uma ONG com iniciativa belíssima e que tem também apoiado, tem ajudado nessa conscientização. Queria que a Denise falasse um pouquinho disso para nós e trouxesse o que pode ser feito, como é que a gente pode ajudar, como é que a população entra nesse momento, a questão dos bancos de leite, né? Nós temos uma diminuição natural aí nesse período pandêmico, a dificuldade mesmo, a redução de acesso aos serviços médicos, hospitalares, enfim. Então, eu queria escutar um pouquinho, Denise, da sua experiência, se puder compartilhar conosco, agradeço muitíssimo. Boa tarde a todos, gostaria de saudar a doutora Ornella, muito feliz, muito honrada de estar dividindo esse debate com a senhora. Ministra Damares, todo o nosso respeito e gratidão pelo acolhimento da causa da prematuridade. Tivemos ano passado um evento lindo no Novembro Roxo e temos muitas coisas para fazer juntos ainda. Deputada Marina, pela linda iniciativa relacionada à licença maternidade, que nós vamos abordar hoje também. Flávia e Gabriela, obrigada pela acolhida. E eu não poderia deixar de começar se não fosse por agradecimentos a pessoas que são, graças à sua sensibilidade ao seu trabalho, a gente está hoje aqui debatendo um tema tão importante como a prematuridade. Então, quero agradecer ao IDP pelo convite, primeiramente, na pessoa do Rodrigo Modrovic, e da equipe da Secretaria da Família, Secretaria de Política para as Mulheres, a Esther Aguiar, a Fernanda Bezerra, secretária Ângela Gandra, Cristiane Brito, no Ministério da Saúde, nossos super parceiros, a Coordenação da Saúde da Criança, na pessoa da Janine Ginani, não podemos deixar de mencionar, são super parceiros da causa da prematuridade, a todas as famílias e profissionais que acompanham a ONG, que estão acompanhando essa live hoje, a nossa equipe da ONG, os membros de conselho científico, as famílias que fazem parte, que sem eles o nosso trabalho não existiria, a gente não estaria hoje aqui num encontro tão importante falando especialmente de prematuridade. Obviamente, o Covid trouxe essas discussões mais à tona e a gente está com um acentuamento, da acentuação da gravidade dos problemas de saúde pública, mas a gente está falando aqui de prematuridade graças ao trabalho e à sensibilidade dessas pessoas. Então, quando a gente fala de prematuridade, ela já era um problema grave de saúde pública antes mesmo, antes da Covid, né? A gente tem o Brasil hoje no 10º lugar do ranking de prematuridade, com em torno de 340 mil nascimentos prematuros todo ano no Brasil. Então, a média mundial de nascimentos prematuros é em torno de 10%, e aqui no Brasil a gente está com quase 12% desses nascimentos acontecendo antes das 37 semanas de gestação. E muitos desses bebês acabam vindo a óbito, né? E a gente sabe que parte desses óbitos poderia ser evitado por medidas simples e de baixo custo, né? Como o contato pele a pele, como o uso de esteroides em gestantes. E a gente reconhece que existem muitos programas importantes, né? Relacionados ao governo, como Rede Cegonha, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o próprio método Canguru, cujas diretrizes são fantásticas e realmente salva muitas vidas hoje em dia, mas justamente por ter muito mais a ser feito, né, nesse sentido e a ser aprimorado que a ONG existe, né, que a nossa Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros existe, para preencher essas lacunas e trabalhar em parceria, então, com esses programas que já existem e melhorar esse atendimento. Eu acho importante a gente falar da questão da prematuridade, que muito antes da pandemia ela já afetava todas as áreas da sociedade, né? A gente tem um impacto gigante para a questão da saúde, obviamente, pela internação na UTI neonatal desses bebês, pela quantidade de reinternações que eles acabam tendo durante a primeira infância, pela saúde mais frágil, pelos atendimentos de emergência, né? E isso sobrecarrega a economia. Então, na questão da economia, eu acho que a gente vale também lembrar que tem a questão da licença maternidade para mães de prematuros, que agora está começando a mudar esse cenário, mas isso é uma coisa que impacta na economia, porque como as mães não têm garantido o direito de estender a sua licença maternidade, muitas delas acabam pedindo demissão, né, para ficar cuidando do seu bebê em casa, e isso tem um impacto no mercado de trabalho, na economia. E ano passado nós fizemos uma pesquisa com em torno de 3 mil famílias, uma pesquisa da ONG, relacionada ao tempo de internação, tempo médio de internação dos bebês na UTI.
e a gente chegou no número de 51 dias. E se a gente for ver o impacto financeiro disso, baseado em estudos relacionados ao custo de diárias em UTIs neonatais, por baixo a gente está falando de um custo de 15 bilhões de reais por ano só em cuidados intensivos neonatais, né, para esses bebês. Então, realmente tem um impacto gigante na economia. Na área da educação, né, esses bebês prematuros cada vez mais nascendo mais prematuros, com o suporte de tecnologia, da medicina, bebês de, né, super prematuros extremos nascendo e sobrevivendo, mas alguns deles, né, ficando com algum tipo de necessidade especial, algum déficit cognitivo, alguma necessidade motora especial. Esses bebês, depois, quando vão para as escolas não estão preparadas, não estão equipadas, né, de todas as formas suficientes para receber essas crianças. A questão do autismo, cada vez mais ligado à prematuridade, hiperatividade, enfim, tem um impacto na questão da educação também. E a parte de cidadania e direitos humanos, bem como a ministra colocou, que justamente como é que nós vamos depois incluir no convívio da sociedade esses bebês que serão jovens, adultos, né, com essas necessidades especiais. Então, também nessa questão de garantia de direitos. Agora, com a Covid, além dessas questões que já apareciam antes, a gente tem também uma demanda agora maior para questões de necessidades de materiais mesmo, de itens de higiene, por exemplo, fraldas, né? Agora máscaras, álcool gel, a gente tem trabalhado bastante com a arrecadação desses tipos de doações, né? Porque realmente é necessário. Mas em função do coronavírus, muitas famílias acabaram perdendo a sua fonte de renda, né? E a gente está enfrentando a fome. Então, é um problema muito maior, né? Que vai lá na base de tudo. E, além disso, a questão do medo de sair de casa, obviamente a recomendação é o isolamento, é se manter em casa o máximo possível. Mas muitas famílias estão deixando de levar os filhos para vacinar, e é importantíssimo manter o calendário vacinal, né? Em algumas situações também estão deixando de ir buscar socorro médico quando necessário, em função de medo, de sair, enfim. Então, a nosso papel também é informar em relação a isso, né? Que não se deixe de vacinar, que procure ajuda quando necessário. E o que a gente estava falando agora, a ministra mencionou em relação à restrição da presença das mães, a doutora Ornella também citou essa situação. Não existe uma recomendação de que se separe mãe e filho nesse momento. Inclusive, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do nosso Ministério da Saúde, é que não haja restrição, né, pelo menos não da presença da mãe nesse momento, em função do coronavírus, a não ser que haja realmente um risco, né, avaliado ali para a equipe, para a mãe, para o bebê. Então, nós entendemos que a presença materna para o bebê prematuro, ela faz parte do tratamento e da cura desse bebê. Então, cada caso deve ser avaliado realmente separadamente para ver se existe realmente uma indicação de não entrada da mãe ou de restrição da presença dela, porque a gente sabe que a presença dela faz toda a diferença, né? E a mãe não está, nesse momento, também contando com suas redes de apoio, está todo mundo separado, então as pessoas que poderiam estar ajudando essa família também não estão podendo, né? Então, nesse momento, o nosso trabalho da ONG, além, né, do que a gente já faz, é realmente informar e orientar as famílias em relação a isso. Não deixem de levar o seu filho até o posto para vacinar, agende com o posto, né, se organize para sair de casa com todas as medidas de cuidado, de higiene, mas não deixe de sair de casa. Temos feito, então, ações beneficentes com arrecadação de doações, né? Nós temos voluntários em mais de 19 estados do país, mais de 60 voluntários, que nos ajudam a trazer as realidades locais, né, de cada região, de cada estado, e justamente ver qual é a maior dificuldade naquele local e que a gente possa, então, arrecadar e contar com as doações das pessoas nesse momento. A questão de leite materno, de doação de leite materno, que a Gabriela mencionou, super importante, porque vários bancos de leite estão com seus estoques mais baixos mesmo, as pessoas estão com medo de sair, de doar, mas existe coleta domiciliar, né? É só fazer contato com a rede, com o banco de leite mais próximo, que eles organizam essa coleta com todos os cuidados voltados ao coronavírus. Então, não deixe de doar leite materno, quem puder.
não deixe de doar sangue, né, que são duas maneiras de que quem está de fora de uma UTI neonatal pode ajudar o prematurinho, a sua família, é doando leite materno e doando sangue. Então, esse tipo de campanha a gente sempre procura fortalecer. E isso somado ao trabalho que a gente já faz de conscientização para a prematuridade. Nós somos, né, a única ONG trabalhando em âmbito nacional com essa questão da prematuridade. Ano passado, nós conseguimos, direta e indiretamente, ajudar em torno de 10 mil famílias com o nosso trabalho. Nós temos projetos com iniciativa privada, com outras instituições, tanto no Brasil quanto fora, representamos o Brasil em grupos, né, internacionais voltados à prematuridade. Então, os nossos pilares, assim, se somam muito a esse trabalho agora no momento de pandemia, que é de sensibilizar, né, a gente quer falar de prematuridade para que ela não aconteça, para que o parto prematuro não aconteça, e o Novembro Roxo, né, que é um mês de sensibilização para a prematuridade, o 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, é o grande momento onde a gente fala disso, mas durante o ano inteiro a gente fala de prematuridade para evitar que o parto prematuro aconteça. E depois que ele acontece, porque muitas vezes a gente não vai conseguir prevenir, de que forma a gente consegue ajudar? Capacitando as equipes de saúde, os profissionais que cuidam do prematuro para cuidar mais e melhor, né? Então, educação permanente, né? Trabalhar com a parte científica, isso também dá uma chancela para o trabalho da ONG enquanto, né, na parte acadêmica. E a parte de políticas públicas, que é essencial, né? Nós conseguimos formar bancadas, frentes parlamentares em diversas localidades, estados, municípios, e temos uma frente parlamentar mista em Brasília, deputados e senadores que apoiam os projetos de lei voltados à prematuridade. Eu gostaria de destacar, nesse sentido, a PEC 181, de 2015, que prevê a extensão da licença maternidade para mães de bebês prematuros, independente do regime de trabalho, né? Essa PEC ela seria mais abrangente, e nós temos feito um trabalho bem forte desde o ano passado para que a PEC continue tramitando. Está nas mãos do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para que ele instale a comissão especial para que a PEC continue tramitando. Então, até agora não tivemos sucesso, mas não vamos desistir, porque a PEC realmente é importante, ela garante um direito essencial para milhares de famílias do Brasil. Então, dentre os nossos desafios que já tínhamos antes, agora as coisas foram catalisadas, digamos assim, né, pela Covid. A gente tem que tentar cuidar do universo da prematuridade em todas as esferas da saúde, né? Então, falar de prematuridade para os adolescentes, né, meninos e meninas, potenciais gestantes, tem que saber o que é, pelo menos, né, levar isso para as comunidades carentes, para a gente evitar a gestação na adolescência, que é um grande problema aqui no Brasil, né, que afeta a prematuridade diretamente. Pensar em estratégias para valorização do parto natural. Sabemos que aqui no Brasil também a questão da cesárea eletiva, né, que é aquela cesariana sem indicação médica, também é um fator que aumenta o nosso número de partos prematuros. Fortalecimento do pré-natal, da implementação do método canguru, a educação permanente para os profissionais, ampliar também um serviço que é essencial, que é o ambulatório de segmento para os bebês prematuros. Esses bebês que saem da UTI, eles são especiais e eles precisam de um cuidado especial, pelo menos até os 2 anos de idade, serem olhados por especialistas, justamente para que naquele momento a gente consiga prevenir sequelas da prematuridade, né? E esse bebê tenha um melhor prognóstico e uma melhor qualidade de vida para esse bebê, para essa família. Então, dentro de tudo isso, nós vemos que a Covid veio para fortalecer algumas rotinas que já existiam, e a gente estava conversando aqui antes, né, de começar a live, que as famílias de prematuros já sabem há muito tempo que o isolamento social salva vidas, porque quando se sai de uma UTI e vai para casa, tem toda uma recomendação de não receber visitas, de higiene, álcool gel, e realmente isso é o que consegue preservar a saúde do prematuro, que é um pouco mais frágil, né, no início, por mais tempo. E a gente está vendo isso acontecer agora, né, com um efeito mais global e para todos, mas é uma maneira que é essencial para a gente continuar lutando, né, nesse momento de pandemia, e para preservar os prematuros e suas famílias também. Obrigada, Denise.
retomando o debate, eu gostaria muito de escutar a Denise, que é presidente de uma ONG com iniciativa belíssima e que tem também apoiado, tem ajudado nessa conscientização. Queria que a Denise falasse um pouquinho disso para nós e trouxesse o que pode ser feito, como é que a gente pode ajudar, como é que a população entra nesse momento, a questão dos bancos de leite, né? Nós temos uma diminuição natural aí nesse período pandêmico, a dificuldade mesmo, a redução de acesso aos serviços médicos, hospitalares, enfim. Então, eu queria escutar um pouquinho, Denise, da sua experiência, se puder compartilhar conosco, agradeço muitíssimo. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a doutora Ornella, muito feliz, muito honrada de estar dividindo esse debate com a senhora. Ministra Damares, todo o nosso respeito e gratidão pelo acolhimento da causa da prematuridade. Tivemos ano passado um evento lindo no Novembro Roxo e temos muitas coisas para fazer juntos ainda. Deputada Marina, pela linda iniciativa relacionada à licença maternidade, que nós vamos abordar hoje também. Flávia e Gabriela, obrigada pela acolhida. E eu não poderia deixar de começar se não fosse por agradecimentos a pessoas que são, graças à sua sensibilidade ao seu trabalho, a gente está hoje aqui debatendo um tema tão importante como a prematuridade. Então, quero agradecer ao IDP pelo convite, primeiramente, na pessoa do Rodrigo Modrovic, e da equipe da Secretaria da Família, Secretaria de Política para as Mulheres, a Esther Aguiar, a Fernanda Bezerra, secretária Ângela Gandra, Cristiane Brito, no Ministério da Saúde, nossos super parceiros, a Coordenação da Saúde da Criança, na pessoa da Janine Ginani, não podemos deixar de mencionar, são super parceiros da causa da prematuridade, a todas as famílias e profissionais que acompanham a ONG, que estão acompanhando essa live hoje, a nossa equipe da ONG, os membros de conselho científico, as famílias que fazem parte, que sem eles o nosso trabalho não existiria, a gente não estaria hoje aqui num encontro tão importante falando especialmente de prematuridade. Obviamente, o Covid trouxe essas discussões mais à tona e a gente está com um acentuamento, da acentuação da gravidade dos problemas de saúde pública, mas a gente está falando aqui de prematuridade graças ao trabalho e à sensibilidade dessas pessoas. Então, quando a gente fala de prematuridade, ela já era um problema grave de saúde pública antes da Covid, né? A gente tem o Brasil hoje no 10º lugar do ranking de prematuridade, com em torno de 340 mil nascimentos prematuros todo ano no Brasil. Então, a média mundial de nascimentos prematuros é em torno de 10%, e aqui no Brasil a gente está com quase 12% desses nascimentos acontecendo antes das 37 semanas de gestação. E muitos desses bebês acabam vindo a óbito, né? E a gente sabe que parte desses óbitos poderia ser evitado por medidas simples e de baixo custo, né? Como o contato pele a pele, como o uso de esteroides em gestantes. E a gente reconhece que existem muitos programas importantes, né? Relacionados ao governo, como Rede Cegonha, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o próprio método Canguru, cujas diretrizes são fantásticas e realmente salva muitas vidas hoje em dia, mas justamente por ter muito mais a ser feito, né, nesse sentido e a ser aprimorado que a ONG existe, né, que a nossa Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros existe para preencher essas lacunas e trabalhar em parceria, então, com esses programas que já existem e melhorar esse atendimento. Eu acho importante a gente falar da questão da prematuridade, que muito antes da pandemia ela já afetava todas as áreas da sociedade, né? A gente tem um impacto gigante para a questão da saúde, obviamente, pela internação na UTI neonatal desses bebês, pela quantidade de reinternações que eles acabam tendo durante a primeira infância, pela saúde mais frágil, pelos atendimentos de emergência, né? E isso sobrecarrega a economia. Então, na questão da economia, eu acho que a gente vale também lembrar que tem a questão da licença maternidade para mães de prematuros, que agora está começando a mudar esse cenário, mas isso é uma coisa que impacta na economia, porque como as mães não têm garantido o direito de estender a sua licença maternidade, muitas delas acabam pedindo demissão, né, para ficar cuidando do seu bebê em casa, e isso tem um impacto no mercado de trabalho, na economia. E ano passado nós fizemos uma pesquisa com em torno de 3 mil famílias, uma pesquisa da ONG, relacionada ao tempo de internação, tempo médio de internação dos bebês na UTI. E a gente chegou no número de 51 dias.
E se a gente for ver o impacto financeiro disso, baseado em estudos relacionados ao custo de diárias em UTIs neonatais, por baixo a gente está falando de um custo de 15 bilhões de reais por ano só em cuidados intensivos neonatais, né, para esses bebês. Então, realmente tem um impacto gigante na economia. Na área da educação, né, esses bebês prematuros cada vez mais nascendo mais prematuros, com o suporte de tecnologia, da medicina, bebês de, né, super prematuros extremos nascendo e sobrevivendo, mas alguns deles, né, ficando com algum tipo de necessidade especial, algum déficit cognitivo, alguma necessidade motora especial. Esses bebês, depois, quando vão para as escolas não estão preparadas, não estão equipadas, né, de todas as formas suficientes para receber essas crianças. A questão do autismo, cada vez mais ligado à prematuridade, hiperatividade, enfim, tem um impacto na questão da educação também. E a parte de cidadania e direitos humanos, bem como a ministra colocou, que justamente como é que nós vamos depois incluir no convívio da sociedade esses bebês que serão jovens, adultos, né, com essas necessidades especiais. Então, também nessa questão de garantia de direitos. Agora, com a Covid, além dessas questões que já apareciam antes, a gente tem também uma demanda agora maior para questões de necessidades de materiais mesmo, de itens de higiene, por exemplo, fraldas, né, agora máscaras, álcool gel, a gente tem trabalhado bastante com a arrecadação desses tipos de doações, né, porque realmente é necessário. Mas, em função do coronavírus, muitas famílias acabaram perdendo a sua fonte de renda, né? E a gente está enfrentando a fome. Então, é um problema muito maior, né? Que vai lá na base de tudo. E, além disso, a questão do medo de sair de casa, obviamente, a recomendação é o isolamento, é se manter em casa o máximo possível. Mas muitas famílias estão deixando de levar os filhos para vacinar. E é importantíssimo manter o calendário vacinal, né? Em algumas situações também estão deixando de ir buscar socorro médico quando necessário, em função de medo, de sair, enfim. Então, nosso papel também é informar em relação a isso, né? Que não se deixe de vacinar, que procure ajuda quando necessário. E o que a gente estava falando agora, a ministra mencionou em relação à restrição da presença das mães, a doutora Ornella também citou essa situação. Não existe uma recomendação de que se separe mãe e filho nesse momento. Inclusive, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do nosso Ministério da Saúde, é que não haja restrição, né, pelo menos não da presença da mãe nesse momento, em função do coronavírus, a não ser que haja realmente um risco, né, avaliado ali para a equipe, para a mãe, para o bebê. Então, nós entendemos que a presença materna para o bebê prematuro, ela faz parte do tratamento e da cura desse bebê. Então, cada caso deve ser avaliado realmente separadamente para ver se existe realmente uma indicação de não entrada da mãe ou de restrição da presença dela, porque a gente sabe que a presença dela faz toda a diferença, né? E a mãe não está, nesse momento, também contando com suas redes de apoio, está todo mundo separado, então as pessoas que poderiam estar ajudando essa família também não estão podendo, né? Então, nesse momento, o nosso trabalho da ONG, além, né, do que a gente já faz, é realmente informar e orientar as famílias em relação a isso. Não deixem de levar o seu filho até o posto para vacinar, agende com o posto, né, se organize para sair de casa com todas as medidas de cuidado, de higiene, mas não deixe de sair de casa. Temos feito, então, ações beneficentes com arrecadação de doações, né? Nós temos voluntários em mais de 19 estados do país, mais 60 voluntários, que nos ajudam a trazer as realidades locais, né, de cada região, de cada estado, e justamente ver qual é a maior dificuldade naquele local e que a gente possa, então, arrecadar e contar com as doações das pessoas nesse momento. A questão de leite materno, de doação de leite materno, que a Gabriela mencionou, super importante, porque vários bancos de leite estão com seus estoques mais baixos mesmo, as pessoas estão com medo de sair, de doar, mas existe coleta domiciliar, né? É só fazer contato com a rede, com o banco de leite mais próximo, que eles organizam essa coleta com todos os cuidados voltados ao coronavírus. Então, não deixe de doar leite materno, quem puder.
não deixe de doar sangue, né, que são duas maneiras de que quem está de fora de uma UTI neonatal pode ajudar o prematurinho, a sua família, é doando leite materno e doando sangue. Então, esse tipo de campanha a gente sempre procura fortalecer. E isso somado ao trabalho que a gente já faz de conscientização para a prematuridade. Nós somos, né, a única ONG trabalhando em âmbito nacional com essa questão da prematuridade. Ano passado, nós conseguimos, direta e indiretamente, ajudar em torno de 10 mil famílias com o nosso trabalho. Nós temos projetos com iniciativa privada, com outras instituições, tanto no Brasil quanto fora, representamos o Brasil em grupos, né, internacionais voltados à prematuridade. Então, os nossos pilares, assim, se somam muito a esse trabalho agora no momento de pandemia, que é de sensibilizar, né, a gente quer falar de prematuridade para que ela não aconteça, para que o parto prematuro não aconteça, e o Novembro Roxo, né, que é o mês de sensibilização para a prematuridade, o 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, é o grande momento onde a gente fala disso, mas durante o ano inteiro a gente fala de prematuridade para evitar que o parto prematuro aconteça. E depois que ele acontece, porque muitas vezes a gente não vai conseguir prevenir, de que forma a gente consegue ajudar? Capacitando as equipes de saúde, os profissionais que cuidam do prematuro para cuidar mais e melhor, né? Então, educação permanente, né? Trabalhar com a parte científica, isso também dá uma chancela para o trabalho da ONG enquanto, né, na parte acadêmica. E a parte de políticas públicas, que é essencial, né? Nós conseguimos formar bancadas, frentes parlamentares em diversas localidades, estados, municípios, e temos uma frente parlamentar mista em Brasília, deputados e senadores que apoiam os projetos de lei voltados à prematuridade. Eu gostaria de destacar, nesse sentido, a PEC 181, de 2015, que prevê a extensão da licença maternidade para mães de bebês prematuros, independente do regime de trabalho, né? Essa PEC ela seria mais abrangente, e nós temos feito um trabalho bem forte desde o ano passado para que a PEC continue tramitando. Está nas mãos do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para que ele instale a comissão especial para que a PEC continue tramitando. Então, até agora não tivemos sucesso, mas não vamos desistir, porque a PEC realmente é importante, ela garante um direito essencial para milhares de famílias do Brasil. Então, dentre os nossos desafios que já tínhamos antes, agora as coisas foram catalisadas, digamos assim, né, pela Covid. A gente tem que tentar cuidar do universo da prematuridade em todas as esferas da saúde, né? Então, falar de prematuridade para os adolescentes, né, meninos e meninas, potenciais gestantes, tem que saber o que é, pelo menos, né, levar isso para as comunidades carentes, para a gente evitar a gestação na adolescência, que é um grande problema aqui no Brasil, né, que afeta a prematuridade diretamente. Pensar em estratégias para a valorização do parto natural. Sabemos que aqui no Brasil também a questão da cesárea eletiva, né, que é aquela cesariana sem indicação médica, também é um fator que aumenta o nosso número de partos prematuros. Fortalecimento do pré-natal, da implementação do método canguru, a educação permanente para os profissionais, ampliar também um serviço que é essencial, que é o ambulatório de segmento para os bebês prematuros. Esses bebês que saem da UTI, eles são especiais e eles precisam de um cuidado especial, pelo menos até os 2 anos de idade, serem olhados por especialistas, justamente para que naquele momento a gente consiga prevenir sequelas da prematuridade, né? E esse bebê tenha um melhor prognóstico e uma melhor qualidade de vida para esse bebê, para essa família. Então, dentro de tudo isso, nós vemos que a Covid veio para fortalecer algumas rotinas que já existiam, e a gente estava conversando aqui antes, né, de começar a live, que as famílias de prematuros já sabem há muito tempo que o isolamento social salva vidas, porque quando se sai de uma UTI e vai para casa, tem toda uma recomendação de não receber visitas, de higiene, álcool gel, e realmente isso é o que consegue preservar a saúde do prematuro, que é um pouco mais frágil, né, no início, por mais tempo. E a gente está vendo isso acontecer agora, né, com um efeito mais global e para todos, mas é uma maneira que é essencial para a gente continuar lutando, né, nesse momento de pandemia, e para preservar os prematuros e suas famílias também. Obrigada, Denise,